Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Introdução à Teoria Literária. Demorou um pouquinho, mas finalmente chegou um novo episódio do nosso curso aí para vocês. Para antes da gente começar, se inscreve no canal, deixe seu joinha e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nem os vídeos dos nossos cursos, do nosso curso de Introdução à Teoria Literária, nem os nossos outros vídeos. Como vocês sabem, tem disponibilizado vários vídeos com vocês, relacionando as leituras com assuntos do momento, inclusive com séries, e eu vou deixar os links aí para vocês, tudo bem? Bom, até onde nós tínhamos ido com o nosso curso de Introdução à Teoria Literária, nós começamos a perceber, a investigar a validade daquelas interpretações da literatura como um fenômeno literário, não é? E quando nós investigamos um pouco sobre essa perspectiva do texto literário como um fenômeno da consciência, nós falamos um pouquinho sobre o filósofo Heidegger, não é? E o filósofo Heidegger, embora a gente tenha situado ele na fenomenologia, ou seja, nessa abordagem fenomenológica do texto literário, né, é importante distinguir que o filósofo Heidegger está mais voltado para uma outra vertente de fenomenologia. Eu vou explicar. Antes, vamos lembrar um pouquinho? O Heidegger, diferente das outras correntes, ele já contemplava, não é, uma espécie de significado histórico que estava no texto literário, que estava ali. Entretanto, a noção desse significado histórico no Heidegger ela é um pouco complexa. O próprio sentido de história em Heidegger ele é um pouco complexo, né? O que a gente pode falar nesse momento, para esse momento do nosso curso, é que a proposta do Heidegger era de uma espécie de hermenêutica do ser, ou seja, de fenomenologia hermenêutica. Ela estava associada a uma ideia de estar em relação com o objeto, com o texto literário, para usar mais um termo que é mais específico aos nossos interesses aqui, não é? E contemplava a história, diferente de outros segmentos que não contemplavam a história. Mas essa noção de história era muito complexa, ela parecia até um pouco ahistórica, porque ela não era a história em si, ela já estava dada no próprio objeto, ela se expressava como se fosse uma mágica mesmo, sabe? Ela se expressava por si só. Isso é um pouco complicado de explicar, nós não vamos entrar na noção de história no Heidegger, mas por que eu estou fazendo essa retomada? Porque a partir do Heidegger já se começa a pensar em uma espécie de relação com o objeto mais interpretativa, que leva em conta a dimensão histórica. Para os textos literários, isso é extremamente importante. Agora, a gente precisa entender um pouquinho o que afinal é hermenêutica. Por que hermenêutica? Bom, a gente sabe que hermenêutica é a ciência da interpretação. Antes do século XIX, ela estava mais associada à interpretação da Bíblia, né? A forma correta de ler os textos antigos, os textos sagrados, né? E no século XIX, ela começa a ganhar um pouco mais de amplitude mesmo, isso. Né? Ela começa a não ficar restrita só àquela questão da Bíblia e tal. Ela começa a ser aplicada, por exemplo, né, aos textos literários. Quem faz isso, começa a fazer isso no começo, é o Schleiermacher. Eu não sei se estou falando certo, então eu vou deixar escrito aqui para vocês o nome, não é? E o Dilthey. Eu também não sei se estou falando certo, como já disse várias vezes nos vídeos, não sei alemão, então estou só dando uma dica para vocês, umas referências, né? Por isso que eu gosto de deixar os nomes, para que vocês possam procurar um pouco melhor depois. Mas, embora eles tenham começado essa expansão dos horizontes da hermenêutica, da ciência da interpretação, né, quem vai produzir uma obra que vai ter impacto na teoria literária mesmo é o Gadamer, né, com o seu livro Verdade e Método, que foi lançado em 1960. Esse livro tem um impacto grande na teoria literária. Por quê?
Bom, esse livro faz com que a gente considere algumas coisas como: qual o sentido de um texto literário? Será que eu posso pensar um sentido de um texto diferente do sentido do autor? Qual o peso que o sentido do autor tem para que eu possa interpretar um texto literário? Como eu interpreto um texto literário? Essas questões são importantes para a teoria literária até hoje, né? E a partir delas, elas colocam várias coisas em xeque. Não existia uma única maneira de se interpretar os textos literários, mas será que era possível ter um método de interpretação dos textos literários? Bom, o americano E.D. Hirsch Jr., ele propõe um método de interpretação dos textos literários, né? A partir da sua obra Validity in Interpretation. Ela foi lançada em 1967. E nessa obra, ele coloca uma espécie de método interpretativo, né? Um método bem rígido, bem criterioso, né? Mas um tanto quanto fechado também, e que tem problemas, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre eles e para a gente ver se funciona ou não. Para o Hirsch, a gente pode interpretar o texto literário de várias maneiras, né? Você não simplesmente vai fazer uma única interpretação, mas você pode interpretar ele de várias maneiras. Você tem uma liberdade de leitura muito grande. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? Entretanto, a sua interpretação tem que ser contemplada dentro de um sistema de expectativas, né, e probabilidades que o próprio texto literário demanda. Ou seja, você pode ter várias interpretações. Essa interpretação tem que ser contemplada, né, no texto literário. Um texto literário, ele tem que, mais ou menos, ele te oferta um certo número de possibilidades de interpretação, né? Por exemplo, eu posso interpretar alguma obra do Shakespeare de acordo com relacionar ela com, por exemplo, a questão nuclear, né? Eu posso, por exemplo, interpretar Hamlet e relacionar ela com a crise política no Brasil, por exemplo? Posso, né? Agora, eu não posso dizer que Shakespeare estava pensando, né, na questão nuclear ou na crise política no Brasil no momento que escreve Hamlet, não é? Então, esse teórico, ele faz uma distinção muito interessante para a gente pensar. Ele fala que essas nossas interpretações possíveis, né, das obras literárias, elas estão associadas à significação. E a interpretação baseada no autor já é o sentido. O sentido de um texto é diferente da significação de um texto. O sentido de um texto, para ele, é absoluto e imutável, não muda ao longo da história. E quem define esse sentido é o autor. É de acordo com a intenção do autor que esse sentido vai ser forjado, moldado, não é? Isso faz a gente lembrar de algo que a gente já falou lá atrás, em um outro dos nossos vídeos, eu vou deixar o link aqui no card, que é da noção de consciência, né? A literatura, ela é um fenômeno da consciência do autor. E o sentido vai estar vinculado a essa espécie de consciência. O sentido é um pouco absoluto, né? Ele tem até uma aura meio mística mesmo, né? De realização da vontade do autor. Quais são os problemas de pensar assim, né? A significação, ela está associada às leituras possíveis. E o sentido, por sua vez, vai estar associado ao autor. Só que muitas vezes esse teórico, né, não se deu conta que a gente não tem acesso ao que o autor pensou. Várias vezes também, nem o próprio autor tem acesso ao que ele pensou no momento que ele pensou. Entretanto, né, para essa vertente teórica, esse método de interpretação, não é interessante nem que o próprio autor tenha conhecimento, mas que as coisas estão dadas ali e que você não pode fugir disso. E como que isso funciona na prática? Determinados sentidos, eu não posso, por exemplo, eu não posso cuidar muito dos detalhes,
né, ou fazer uma interpretação muito profunda de alguns textos, né, prestando atenção, por exemplo, em determinados elementos. Por quê? Se eu considerar alguns elementos, detalhes, eu vou estar saindo fora da intenção do autor. Então, essas coisas que saem fora, ou melhor, do que nós conhecemos como intenção do autor, elas devem ser ignoradas. Então, a gente viu que esse método é um tanto quanto policial, né? Quase jurídico, né? Inclusive, ele fala, né, de tipos, né, de tipificações, né? Esses significados, sentidos, né, eles têm que estar alinhados com o sentido de intenção do autor. Só que muitas das vezes nem o próprio autor sabe, né? Um texto ele não é uma coisa fechada em si mesma, né? Então dá essa dificuldade de aplicar esse método na prática. Além disso, é importante a gente considerar que o próprio autor, ao longo do tempo, pode mudar a sua própria interpretação de algo que ele fez. Então, ele não vai ter uma consciência imediata do momento que ele escreve, que ele cria a obra literária. Aquilo realmente vai se expandir mais ao longo do tempo, inclusive para a própria pessoa. Aliás, pode também haver uma distinção entre o escritor e o autor. Será que eles são necessariamente a mesma pessoa? Ou o autor é um e o escritor, o homem, a pessoa, é outro? O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível interpretar uma obra literária de várias maneiras ou existe uma interpretação correta? Essas interpretações variadas, elas têm que estar de acordo com o sentido do autor ou elas podem sair do que o autor quis do texto? Afinal de contas, é importante conhecer a vida do autor para poder pensar sobre como eu vou interpretar um texto literário? É essa maneira de pensar historicamente os textos literários, de inserir a história na interpretação, ou seja, na nossa relação com os textos literários? Eu queria, para terminar, propor a vocês um exercício. Todo mundo conhece Harry Potter, não é? O enredo da saga Harry Potter tem muitas relações, ou me parece ter muitas relações, com o contexto da Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo. Vocês conseguem pensar em relações entre Harry Potter e o fascismo e o nazismo? Será que a J.K. Rowling tinha essa intenção quando ela escreveu a saga Harry Potter? Ou será que isso é uma projeção, né, de alguns leitores que estão mais que possuem mais leitura da história e que gostam de determinados temas históricos? Isso é mais uma projeção desses leitores sobre o texto do Harry Potter. O que vocês acham? Quais possibilidades? Será que dá para poder ter uma regra de interpretação? Nós temos que estar fiel ao texto? Nós temos que interpretar o texto conforme a vontade do autor? Como vocês acham que a gente pode interpretar um texto literário? Deixa aí para mim nos comentários. Estou muito afim de saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e assistir os vídeos anteriores. Está cheio de vídeos aí, muitos vídeos. Estou fazendo um esforço imenso para colocar sempre 2 vídeos por semana. Então, fiquem atentos aí para assistir os vídeos anteriores, caso vocês ainda não tenham visto, se inscrever no canal e muito obrigado a todos vocês. Valeu!